Irmãos, é nos dado a oportunidade de meditar com os irmãos no texto bíblico, e o tempo urge. Nós já cantamos hinos, já tivemos palavras muito boas nessa noite, Deus falando conosco, e eu quero convidar os irmãos mais uma vez sintonizar com o trono da graça, ficar ligado no que Deus quer falar, porque Deus fala. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que fala, senão não seríamos crentes, senão não viríamos na igreja. Como eu sempre digo, não temos nada de concreto aqui, é abstrato, porém real. Deus está aí. E quando o irmão disse que eu ia falar, Deus me levou para um texto bíblico, que eu nem vou pedir para os irmãos abrir para não tomar tempo, eu vou ler 14 de Lucas e 25 até o 33, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de um que vem com 20? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores para pedir condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é muito profunda, muito profunda. E eu quero falar com os irmãos sobre a carreira espiritual. A nossa carreira espiritual. Alguém nasceu no lar cristão e foi se desenvolvendo na igreja, a exemplo do Fernando, da Isabela, que nasce na igreja e tem a sua carreira espiritual iniciada desde que nasceu. Outros fez a decisão, levantou a mão, aceitando a Cristo, já depois de adulto. O certo é que nós temos, enquanto nós preenchemos essa lacuna aqui na terra que vivemos, de quando nascemos até quando morremos, nós temos a nossa carreira espiritual. Nós construímos a nossa carreira espiritual, que é o alicerce, é a base para a nossa vida eterna. E eu quero convidar os irmãos a meditar nisso comigo. Quando Jesus ia andando aqui, Jesus sempre ensinava por parábola, irmão, porque ficava fácil de entender. Então Jesus ia andando e uma grande multidão atrás dele. Uma grande multidão. Ele parou e voltou e viu aquela multidão. E ele pegou e disse isso. Hoje e sempre foi defendida a família. Sempre foi defendida a família. Sempre alguém luta pelos seus bens, para ter os seus bens e mantê-los. Sempre foi assim. E Jesus virando, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, sua irmã, seu irmão, ou a sua própria vida, não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Discípulo, além de seguidor, é aluno, é aprendiz. E quem quiser aprender com Jesus, quem quiser seguir Jesus, ele disse: se você não aborrecer pai, não aborrecer mãe, não aborrecer filho, irmão ou irmã, não pode ser meu discípulo. E quando eu li de primeira mão esse versículo, me dava um nó no meu cérebro. Por que aborrecer? Não é o aborrecer, ficar com raiva dos parentes, não, longe disso. Mas é algo que vai impedir de você ter uma carreira cristã. Então isso você tem que refutar. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o próprio pastor. Se eles interferir na sua carreira evangélica, na sua carreira de cristão, diga não. A Bíblia diz
que importa obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes, por muita interferência de alguém que não quer que seja crente, já foi falado isso nessa noite aqui. Já foi falado nisso, já foi aludido esse assunto. Às vezes, a irmã é crente e o irmão não é. Aí, pelo fato de, eu não vou na igreja também não, porque ele pode achar ruim, né? E a gente tem que entender isso. E é verdade, não pode ser insubmissa ao marido. Porém, no tangente à salvação, no tocante à salvação, eu tenho que ser pessoal, porque a salvação é coisa pessoal. Salvação, ela é, ou a Bíblia diz que o pai não leva a maldade do filho, o filho não leva a maldade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Falando de individualidade. A Bíblia diz, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram? Não, jamais. O pai não leva a maldade do filho, o filho não leva a maldade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Até porque esse versículo aí já derruba por terra a teologia de maldição hereditária, que é coisa que não existe. Mas alguém erroneamente se disserta por esse caminho e corre aí. Mas a Bíblia diz que o filho não leva a maldade do pai. Portanto, entretanto e no entanto, não existe maldição hereditária. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu disse aqui um dia e vou repetir. Quando a gente aceita Jesus, você ganha um kit sofrimento. Irmão, e se eu pregar isso na igreja, então ninguém vai aceitar Jesus. Aceita Jesus e ganha um kit sofrimento? Esse aqui é de brinde, vai com você. Se você não aborrecer você mesmo, não se crucificar, você não consegue ser um discípulo de Jesus. Hoje nós temos muito no meio da igreja e numa maneira geral, uma mornidão tremenda e muitos simpatizantes do evangelho, porém não se decidem, e muitos crentes na igreja, mas crente carijó, meia pedra, meio tijolo, crente vermelhão, por conta disso. Porque querem viver a sua vida, só vai na igreja quando dá certo, só vai na igreja quando dá tempo, quando não tem nada para fazer, vai na igreja. Isso é uma grande massa, irmãos. É uma grande massa. Está faltando aquela decisão do encontro de uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes do seu encontro com Cristo e depois do seu encontro com Cristo. Tem que haver uma mudança em quem aceita Jesus. Tem que haver uma mudança. Quem vivia a vida do mundo, a vida secular, a vida aí de qualquer maneira, quando ele tem um encontro com Jesus, a partir daquele momento tem que haver uma mudança na vida da pessoa. Porque agora ele serve a Deus. Ele é nasceu de novo. Um grão, quem é agricultor sabe disso. Um grão é jogado na terra, é plantado, e se aquele grão não morrer, não se desfizer, não nasce outro. Ele tem que morrer, tem que se desfazer para que possa nascer outro. Se ele ficar lá e você planta uma semente, você passa daqui um mês, daqui 2 meses, a semente está lá do mesmo jeito, não nasce o outro. Aquele tem que morrer. Assim é nós, os seres humanos. Nós temos que morrer para o mundo, aleluia, e nascer para Cristo. A Bíblia diz, aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida aqui, pelo amor do Evangelho, achá-la-á. Aleluia. Então aquele, irmãos, que não quiser aborrecer a sua própria vida, isso não estou falando de sacrifício não, eu vou me sacrificar para ganhar minha salvação, não. O sacrifício para ganhar a salvação Jesus já fez na cruz do Calvário. Alguém erradamente acha que se sacrificando vai ser mais santo e vai ser salvo. Não, é sacrifício de tolo. Você não tem que se sacrificar para ganhar a salvação. O único sacrifício que apaga pecado é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Alguém sobe escadas de joelhos, alguém se lanceta, se corta com lancetas para que apague pecado. Não, pecado não se apaga assim. Pecado se apaga olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aleluia, e reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador, aleluia, e dizendo, eu não sou nada, eu sou um verme, eu sou menos que nada, mas Jesus é tudo em minha vida, aleluia. Muitas pessoas hoje aceitam Jesus, têm até a vontade de ser crente, têm a vontade, têm até a decisão, porém vem à frente com aquele propósito, mas no amanhã já está na vida do mesmo jeitinho que era antes. Não nasceu de novo.
não perdeu a sua própria vida, não aborreceu a sua própria vida, quer morar no céu, mas quer conciliar, levar a vida mundana e a vida de cristão, e assim vai caminhando, de mãos dadas com Deus e com o diabo. Não adianta, não tem jeito, não funciona. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Todos nós, irmãos, temos uma missão. Nós temos a cruz a ser levada, metaforicamente. Nós temos uma cruz a ser carregada. E se você achar que tua cruz é pesada demais e quiser deixar ela, não, está demais, a minha cruz está pesada demais, não dá para cá, vou desistir. Você não vai chegar lá, não pode ser discípulo de Jesus. Conta-se que, uma metáfora, que alguém carregava a sua cruz e estava achando a cruz muito pesada, chegou num lugar que tinha um monte de cruz, se alguém jogava ali, pegava uma mais leve, ele jogou a cruz dele ali, jogou que não estava aguentando mais, e aí começou a pegar uma outra, a outra era mais pesada do que a dele, pegava uma outra para trocar, e a outra era mais pesada, até que ele chegou, pegou uma mais leve, opa, essa aqui tá boa, essa é mais leve. Quando ele olhou, era dele mesmo que ele tinha jogado lá no monte. Achava que a cruz era pesada, era mais leve que estava ali no monte. Então, aquele que não aborrecer pai e mãe, filhos, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não aborrecer, não levar a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. E aquele que também que não quiser levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo de Jesus. E Jesus usou: pois qualquer de vós que, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. É normal, às vezes, alguém começar uma construção e o dinheiro faltar e não terminar a construção. E você passa lá, está pela metade, né? A gente vê isso às vezes. O mato crescendo, e alguém diz: de que essa construção? Isso é de fulano. Ele começou, mas não deu para acabar a construção. Parou na metade. A carreira de cristão, irmãos, é assim. Você se propõe a servir a Cristo, Porém, se você não começar com alicerces fortes, corretos, você vai parar no meio da caminhada. Aleluia. Mas nós temos a palavra de Deus, que é o nosso alicerce. Nós temos Jesus como nosso alicerce. Aleluia, glórias a Deus. Toda construção, ela depende de um fundamento, uma base, um alicerce bem seguro, para que a construção tenha durabilidade. Porque se a construção for construída com material de segunda, numa terra podre, uma terra fofa, na areia, essa construção, qualquer ventinho que vier, vai derrubá-la. Porém, se ela for construída na rocha, que é Cristo, se ela for construída num chão firme, com material de primeira, pode vir o vento que for, não vai derrubar a tua casa. Pode o tempo passar, ela tem mais durabilidade, porque está construído com material de primeira. Não vai parar no meio, porque no início você fez as contas. Eu preciso de X para terminar essa construção. E eu tenho X, então dá para eu começar e terminar. Assim é a carreira de cristão. Você tem que saber o que é ser crente, o que é que tem que fazer para morar no céu. Às vezes, eu não gosto, irmãos, talvez eu esteja errado, mas não tem problema. Eu não gosto de alguém que induz muitas pessoas a virem aqui à frente, faz aquele furdunço, aquele bolo danado, e a pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe se está se decidindo, não sabe o que é que está acontecendo. E aí, ele vem à frente, aceita, é arrastado. Às vezes a pessoa, você é de caminho, não sei o que lá, vem aqui na frente, a pessoa vem. No amanhã não está aqui. Isso é óbvio, a gente tem visto isso todos os dias. Todos os dias. A pessoa não permanece. Por que não permanece? Porque não analisou, não sabe o que é uma carreira de cristão, não sabe o que é ser crente, não assentou para fundar os seus alicerces. Está construída numa fé flutuante, uma fé que balança. Não. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É aquele que tem fé como um grão de mostarda. Nós já falamos aqui nessa semana passada aí. Quem tiver fé como um grão de mostarda, diz a esse monte: sai daqui, precipita-te no mar, e ele vai. Como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, não. Como? Aprendam isso.
É fé como um grão de mostarda, que é menor da semente e se torna maior das hortaliças. Então a fé ela é evolutiva. Não é do tamanho do grão de mostarda, é uma fezinha assim. E não. Mas a construção da nossa carreira espiritual. Eu, dia 3 de setembro de 1973, eu aceitei a minha mão, levantei a minha mão aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas o que eu fazia até aquele dia, o pastor disse para mim: Bandi, você não pode mais fazer isso daqui para frente, você agora é crente. E eu chegava em casa e falava para o meu pai, que não gostava de crente, né? Mas aí eu falava para ele: pai, a partir de hoje a gente não faz isso, que crente não pode fazer isso. Crente é diferente do povo do mundo, nós não somos mais do mundo. Então já se foram 44 anos e eu, graças a Deus, a mesma visão que eu tinha há 43 anos atrás eu tenho hoje. A mesma visão, o mesmo jeito de enxergar, porque Jesus ele é imutável. Eu sou mutável, o ser humano é mutável, mas Jesus é imutável. A Bíblia foi escrita num período de 1700 anos por mais de 40 autores e ela se completa. Ela nunca fica velha, ela nunca é obsoleta, ela nunca é ultrapassada, nunca é retrógrada, ela é sempre atual, é sempre atualizada. E tudo que foi dito no tempo, o irmão falou aqui da passagem do Mar Vermelho, outro falou de Abraão, e outro falou do tempo de Jesus, de Isaías, e nós estamos falando hoje, e é a mesma coisa. Então, na sua carreira de cristão, você tem que ter alicerces sólidos, firme, porque senão vem qualquer vento de doutrina, te balança e você não consegue mais firmar na igreja, porque se balança. Mas se você estiver firmado, sabendo o que está fazendo, sabendo em quem tem crido, pode falar o que for. Alguém diz, alguém fala, alguém sai pregando heresias por aí, Jesus está ali fazendo tal milagre, vai lá atrás disso, atrás daquilo. Jesus ele é onipresente, ele está aqui, aleluia, glória a Deus. E quem anda atrás de milagre, peça milagre aqui, que Jesus vai fazer um milagre aqui. Jesus faz o milagre maior já foi dito. O milagre maior é você levantar a mão e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia, glórias a Deus. E é muito mais fácil, irmãos, você iniciar uma construção, demarcar, fazer os alicerces, as escavações, tudo, do que você começar uma construção e ter que abandonar e ela ficar deteriorada e você depois ter que derrubar essa construção para fazer novamente. Recomeçar é sempre mais difícil e mais doído do que começar. Então, para que não aconteça que no amanhã você tenha uma vida espiritual conturbada, turbulenta, sem ser bem definida, comece com base, com alicerce. Mas quem já começou uma carreira espiritual e ela está meia bagunçada, é tempo de recomeçar. Aleluia. É tempo de recomeçar. Hoje é dia aceitável. Hoje é dia de você tomar decisão. Porque as coisas não estão andando muito bem. Eu quero pedir que façam uma reflexão. Todos que estão aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Olhe para dentro de você. Porque nós temos o hábito, irmão, de fazer pré-julgamento, de julgar alguém, de dizer, fulano está errado, fulano não faz isso, fulano... Eu não tenho direito de julgar ninguém. A Bíblia diz, quem é tu que julga o servo alheio? Eu não posso julgar ninguém, mas a tua consciência te julga. Ela é um tribunal. Então, eu queria pedir nessa noite, aleluia, glória a Deus, humildemente, que cada irmão olhe para dentro de si, faça uma análise retrointrospectiva. Como está a sua vida diante de Deus? E se precisar de um recomeço, não protele, não adie, faça esse recomeço. Eu não estou andando certo, a minha construção não está boa, eu não posso ser discípulo do Senhor. E para eu ser discípulo dele, eu tenho que fazer isso. É a Bíblia que está dizendo. Jesus disse e Mateus registrou em 5:43. Se você quiser ser filho de Deus, você tem que amar quem te odeia, bem dizer quem te maldiz. Se você quiser ser filho de Deus. Se não quiser, não precisa. Mas se quiser ser filho de Deus, tem que ser assim. Tem que haver mudança. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que ele foi entrando, antes de Jesus falar nada, Jesus não impôs, Jesus não requereu, Jesus não disse nada. Ele que disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir.
quadruplicado, porque ele via a deficiência dele, ele via que ele precisava de mudança. Saulo, quando estava indo a caminho de Damasco, que Jesus apareceu para ele naquele clarão, ele caiu por terra. Quando levantou um outro homem, foi guiado em uma casa, alguém orou por ele. Dali para trás, antes de Cristo, dali para frente, com Cristo. Zaqueu, dali para trás, era um cobrador de imposto, um extorquidor de dinheiro, de cobrar propina, coisa desse tipo. Mas após o encontro com Jesus, foi diferente. Então tem que haver mudança. O crente que aceita Jesus e continua do jeito que era, ele precisa recomeçar. Então eu peço que alguém, todos que aqui estão, faça uma análise. Olha para dentro de ti. Eu não estou legal. Eu tenho vontade, mas não estou bem. Depois, quando o culto estiver encerrando, vem aqui na frente. A igreja ora por você e você levanta renovado e prossegue a sua carreira de cristão. Aleluia, glória a Deus. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro de um que vem com 20? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores para pedir condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vida de cristão é vida de renúncia. É vida de renúncia. Você tem que crucificar a sua carne. Por isso que eu disse do kit de sofrimento. O kit de sofrimento é porque você não pode abraçar os prazeres efêmeros que o mundo nos oferece. Não pode. A Bíblia diz que há pratos que é deliciosos aos nossos olhos, mas o fim dele é morte. É morte. Então nós não podemos abraçar os prazeres do mundo. Então vida de abstinência. Jesus disse: aquele que quiser viver piamente padecerá perseguição, padecerá sofrimento. Quem quiser ter uma vida santa, você vai ter sofrimento, porque você quer ter uma vida íntegra diante de Deus. Então, o recado de Deus que eu deixo para os irmãos aqui nesta noite é isso. Jesus usou coisas fortes, a família. A família. Família é coisa sagrada. É coisa que a gente não permite que toca na família. Você quer ver uma mãe brava, você fala alguma coisa com o filho dela. O filho pode até estar errado, mas falar o teu filho assim, vira uma leoa, né? Você quer agradar uma mãe, agrade o filho. Se agrada o filho, mas que criança linda, que coisa mais linda, pode até nem ser. A mãe fica toda, não é verdade? Porque falou com o filho, agradou o filho. É assim. Então Jesus usou isso. Aquele que não aborrecer pai, mãe. Alguém fala assim: meu pai era um exemplo para mim. Tinha com meu pai como meu herói, não sei o que lá. Então gosta muito do pai. Isso é bom. Isso é bom. Mas espiritualmente, aquele que não aborrecer pai não pode ser discípulo de Jesus. Então Jesus usou isso. Depois Jesus usou da construção de quem tinha um bem. E Jesus agora usou uma guerra. Qual é o rei que, saindo ao encontro de outro, ele não vai primeiro assentar, tomar conselho e ver se ele pode sair com 10.000 para lutar com o que vem com 20? Não vou poder. Então eu preciso me regimentar, preciso me armar para eu sair ao encontro desse um que vem com mais soldados. Assim é a carreira espiritual. Você sai nesse mundo, o mundo está aí na frente, com tudo de pecado te oferecendo, e você sai nesse mundão aí, irmão Romualdo, e o pecadão está aí no mundo. Você então precisa analisar: eu estou meio devagar, eu preciso me regimentar. E como eu vou me regimentar? Eu vou dobrar o joelho. Aleluia, aleluia. Crente de joelhos, família de pé. Aleluia. A família se mantém de pé com pai e mãe de joelhos. Aleluia, glória a Deus. E o mundo, você vence, é o contrário, irmãos. Aí fora, na vida secular, você vence, é você se empolgando, você crescendo, é você aumentando. Com Jesus é diferente. Quanto mais você se abaixa, mais você se ajoelha, mais você se agiganta. Mais você se agiganta, porque você está se humilhando na presença do Senhor. A Bíblia diz que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Aleluia, glória a Deus. Então, o que eu quero deixar para a meditação dos irmãos nessa noite: quer ser discípulo de Jesus? Eu nunca
não gosto de fazer pergunta ao pessoal, mas eu vou fazer hoje. Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Quer ser discípulo de Jesus? Tem que aborrecer a sua própria vida, tem que aborrecer o pecado, tem que preocupar com a sua construção espiritual, se você quer ser discípulo de Jesus. Se tiver alguém aqui que está meio balançado e acha que precisa de mudança, não se acanhe, mas antes do final do culto, venha na frente e a igreja ora por você e você levanta renovado. Amém, Jesus.